Você já viu uma operação de day trade acontecendo em tempo real numa conta real? Hoje eu vou te mostrar a operação que eu fiz na minha conta real, na corretora Terra Investimentos, que eu tenho conta lá. E você vai ver do começo ao fim do trade. É claro que eu vou acelerar ali, porque é uma operação que demorou vários minutos, mas em tempo real. E por que eu não estou mostrando uma operação de milho, de boi, de soja que eu fiz? Porque essas operações com commodities, elas demoram vários dias normalmente. Então não daria para eu mostrar aqui. Agora no índice eu faço day trade. E no day trade eu consigo gravar ela inteira e mostrar para vocês. Tanto a lógica da minha entrada, quanto a lógica da minha saída. Vamos lá assistir comigo. Ó, pessoal, rapidamente explicando aqui uma operação interessante. Porque que é importante analisar o gráfico, né? É uma operação que eu tô aqui na conta real fazendo no índice. O índice hoje é um dia que ele abriu caindo praticamente em linha reta, né? Chegou num ponto aqui, ele reverteu completamente na compra. E eu vendi nesse ponto aqui, no topo. Olhando só o gráfico assim, é difícil você entender por que você vendeu aqui, né? Nesse ponto aleatório, aparentemente. Bom, quando a gente começa a colocar indicadores no gráfico, daí algumas coisas começam a ficar mais claras. Então, aqui a gente tinha um ponto que os grafistas gostam de chamar de confluência. Então, a gente tem aqui uma média de 50 períodos, nessa linha azul pontilhada, com a mínima do dia anterior, que é essa linha verde, né? Então, se a gente for olhar para o dia anterior, ele fez mínima nesse ponto verde aqui. Com uma retração de 61% de FIBO. Opa, peraí. Tem tanto o FIBO nessa região só do dia de hoje, nessa linha aqui, quanto o FIBO a partir do topo do dia anterior, né? Que ficaria aqui. Ou seja, se criou uma região aqui, porque o índice não é preciso, né? Entre retrações de 61% de FIBO, mínima do dia anterior, média de 50%, e ainda há um outro fator que é o seguinte: o mercado ele foi em linha reta, se distanciando da VWAP, das médias, de tudo que era possível, sem dar nenhum respiro, e chegou aqui esticado, né? Então, era um ponto... Isso aqui é um chamado de trade de risco e não trade de confirmação. É um ponto que você deixa o preço lá, deixa a ordem pendurada, se ele chegar lá, te executa, né? Trade de risco, não tem nenhum tipo de confirmação e ele é um trade curtinho ali, que você entra e sai rapidinho, tá? A gente gosta de um trade de resposta rápida aqui. Mas para pegar uma distorção com confluências. Como é que eu vou carregando esse trade, né? Então, agora que ele já andou bastante a meu favor, eu não deixo mais ele voltar, porque é um trade rápido, tá? Não é um trade que eu vou carregar ele. Então, eu deixo minha ordem lá embaixo, mas eu estou monitorando ele aqui em cima. Então, eu vou protegendo esse meu trade, nesse caso aqui, escolhendo barra a barra. Tá? Isso é uma coisa de price action, mas por ser um trade rápido. Eu sei que eu tenho um ponto de suporte aqui, que ele pode ser que ele segure e brigue e volte ali. Eu não estou disposta a devolver tudo isso, né? Então, por isso que eu deixo aqui. À medida que esses candles vão se formando, eu vou baixando o meu stop. Então, agora eu já não perco mais. Eu vou ver como é que ele vai se comportar em volta da VWAP, que é essa linha laranja aqui, porque, como todo mundo sabe, é um ponto que o comprador pode voltar a atuar. E aqui ele já passou também das médias importantes que a gente monitora, né? Então, tá numa região ruim. Eu poderia já ter encerrado meu trade aqui se eu quisesse, tá? Não seria uma decisão ruim, seria uma boa decisão. Ou eu posso fazer o que eu tô fazendo, que é aceito devolver um pouquinho do que eu ganho, mas para ver se o mercado se desenvolve ou não. De repente ele rompe a VWAP, né? Retorna, faz um pullback de venda e continua vendendo, eu posso carregar ele até aqui embaixo. Agora, se eu ver que ele defende, eu já vou zerar esse trade aqui.
Tá, vamos lá. A operação encerrou. Aqui nessa linha vermelha, né? Acabei de sair da operação. E a minha entrada foi mais ou menos aqui, ó, nessa linha branca, tá? Então, lembra que quando chegou nesse ponto aqui, eu falei, provavelmente vai ter uma resistência por causa da VWAP, né? Eu vou fazer o meu stop barra, mas eu vou pagar para ver, eu poderia ter saído nessa região, mas eu vou pagar para ver se o trade se desenvolve, né? Como eu já estava no positivo, já estava com o stop gain certinho, já não tinha mais risco na operação. E ele deu um calorzinho, entre aspas, né? Porque ele teria pego no meu stop gain, mas ele chegou muito pertinho aqui, dá para ver nessa barra verde, e o trade se desenvolveu. Por que eu marquei essas duas linhas e por que eu decidi sair nessa linha vermelha aqui? Essa primeira é 50% do movimento, desse movimento de alta, né? E essa linha, outra vermelha, é 61,8% do movimento de alta. Ele está descendo em linha reta, ele teve essa briga aqui na VWAP, duas vezes, né, em 2 candles aqui, mas ele desceu em linha reta e acabou se distanciando muito das médias daí também, né? Então, um conceito parecido com o que me fez entrar, né, no trade, esticou demais. Esticou nesse ponto importante aqui. Eu saí porque há uma tendência dele fazer um respiro, voltar ali para uma região de médias, de VWAP, para depois continuar caindo, se esse for o rumo que ele realmente vai tomar, tá? Então, eu prefiro esperar ele voltar, me dar daí um trade de confirmação e eu faço uma reentrada se for o caso, tá? Mas aqui ele já me deu 1.500 pontos, tá ótimo para essa operação. Eu tinha assumido um risco de 300 pontos, então risco retorno de 5 para 1. E olha, aqui a gente já está vendo que ele está retornando, né? Ele tocou aqui no meu ponto, retornando. Ele pode continuar caindo em linha reta para cá? Pode. Só que daí é uma decisão de cada um. Eu decidi sair para ver se ele dá um respiro. E se me der uma segunda oportunidade, eu entro de novo nessa operação, beleza? E só para mostrar aqui, eu estou na conta real. Aqui eu tenho a conta simulador. E essa aqui é a minha conta real de onde eu saí da operação, beleza? Ó, tá querendo retornar. Vamos ver se ele vai me dar uma segunda entrada ou não, ou se ele vai continuar caindo em linha reta. Se ele continuar caindo em linha reta, sem problemas. Isso aqui é uma decisão minha. A gente deixa ele desenvolver aí. Já peguei o que eu tinha que pegar. Agora, se ele me der a reentrada, eu entro de novo. Então, foi essa operação que eu fiz hoje no mini índice. E por que eu estou mostrando essa operação? Porque para quem nunca operou, não sabe normalmente como é que se faz essa operação, onde que se coloca a ordem, quais são os critérios que se leva para entrar numa operação, para sair de uma operação. Então, eu estou mostrando aqui na minha tela para você ver que não é difícil. Claro que existe uma curva de aprendizado da plataforma, né, das questões de alavancagem, margem, ajuste diário, cálculo de lucro e prejuízo, mas no final você viu que é bem tranquilo. Enquanto eu estava fazendo a operação, ela estava rodando na minha conta e eu estava trabalhando normalmente, falando com os meus clientes, vendo análises de commodities, lendo artigos, fazendo meu planejamento aqui no meu caderno, enfim. Dá para fazer várias coisas porque eu deixo ali alguns alarmes e consigo deixar a operação correndo. E de vez em quando, claro, olhando ali a operação para ver em pontos relevantes, principalmente, que nem eu falei, perto da VWAP, se ia brigar, se ia continuar para eu fazer o manejo, mas o meu olho não fica o tempo todo na tela. Muito pelo contrário, eu deixo ali sinais de alerta e vou fazendo meu trabalho normalmente aqui.